passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, o principal e o primeiro dia da semana, no qual devemos dar um tempo especial ao nosso Deus, porque na condição de cristãos somos convidados a honrar esse dia, amando, adorando e servindo o Senhor. Oremos. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje nós vivemos na liturgia da Igreja o quarto domingo do tempo quaresmal. É o domingo letéreo, o domingo da alegria. Alegria por quê? Porque já se aproxima as festas pascais e a Igreja costuma, em tempos de penitência, nos conceder um domingo da alegria. É assim no Advento, também é assim no tempo quaresmal. E hoje nós vamos mergulhar na Palavra de Deus. É importante você saber que esses 3 últimos domingos, que antecede o domingo de Ramos, domingo passado, esse e o próximo são domingos do escrutínio daqueles que vão receber o batismo na vigília pascal. Por isso, no ano A, nós ouvimos no domingo passado a samaritana, que se encontrou com Jesus no Poço de Jacó ao meio-dia. Hoje vamos meditar já o Evangelho do cego de nascença. E no próximo domingo meditaremos sobre a ressurreição de Lázaro. Então vamos ao texto. Hoje o Evangelho de João, capítulo 9, versículo de 1 a 41. E o texto diz assim: Naquele tempo, ao passar Jesus, viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com saliva e colocou-a sobre os olhos do cego, e disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que acostumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse: Vai a Siloé lavar-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde ele está? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia que Jesus tinha feito a lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então lhe perguntaram:
os fariseus que tinha recuperado a vista. Respondeu-lhe: colocou lamas sobre meus olhos, fui lavar-me e agora eu vejo. Disseram então alguns dos fariseus: este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que abriu os teus olhos? Respondeu: é um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele, perguntaram-lhes: este é vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é de maior. Ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: é maior de idade, interrogai-o ele. Então os judeus chamaram novamente o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim és o discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Responderam-lhes o homem, espantoso: vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo do pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube o que tinham o expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhes: acredita no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouviram isto e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, ouvimos um evangelho longo e profundo, um evangelho que alimenta a nossa alma, que nos faz de fato a olhar para o Cristo. Como diz Santo Agostinho, o Senhor cura nosso olhar com o colírio da fé. O evangelho de hoje fala de fé, fala de luz e fala de coragem. É o cego de nascença. Interessante que o evangelho começa dizendo que Jesus viu um homem cego. A primeira atitude é sempre de Jesus, que vem ao encontro nosso. Ele foi ao encontro do cego.
Então os discípulos perguntaram: quem pecou? Ora, havia naquela época uma teologia nada agradável, que achava que as pessoas elas eram recompensadas pelo que faziam. Então quem pecava teria que pagar por aquele pecado e a consequência seria uma doença, uma paralisia, e assim aconteceu. Então aquele cego não tinha cometido ainda nenhum pecado, ele nasceu cego, ou seja, não deu tempo de pecar, já que a cegueira era de nascença. A resposta de Jesus foi clara: isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. Ou seja, muitas vezes a gente quer colocar a culpa. Quem fez isso? Por que fulano nasceu cego? Por que fulano é doente? Nesses dias, muitos estão dizendo por que Deus permitiu esse Covid-19 na humanidade. A pergunta por que está errada, porque ela remete ao passado. A grande pergunta do cristão é para quê? E veja, a resposta já veio de cara no Evangelho. É para que as obras e a glória de Deus se manifestem na nossa vida. Jesus, então, decide curar o cego. Ele cuspiu, misturou com areia, com barro, fez a lama, colocou nos olhos do cego e disse: vai agora à piscina de Siloé, que quer dizer enviado, e lava-te. Ele foi, lavou-se e voltou a ver. Interessante é que essa piscina tem o nome enviado. Para nós cristãos, o enviado é Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus que foi enviado ao mundo e enviado para nos salvar. Ele é quem nos salva, é o centro da nossa vida. Mas o cego, agora que voltou a enxergar, as pessoas o conheciam, sabia que era um mendigo, sabia que ele sempre estava pedindo esmolas e disse: não será ele, não acredito que este é o homem cego. E outros diziam: é ele sim. Então, o cego disse: sou eu mesmo. E eles começaram a indagar: e o que aconteceu contigo? Ele contou a história. Um homem de nome Jesus Cristo cuspiu e misturou a saliva com barro, fez uma lama, pôs meus olhos e eu fui à piscina e voltei a enxergar. E eles ficaram impressionantes. Então decidiram levar esse cego às autoridades judaicas. Quando levaram, perceberam que o milagre ocorrera num sábado. O sábado para o povo judeu não se deve trabalhar e nem fazer nada, nem milagres. Então eles não acreditaram no que estava acontecendo. E com medo de aumentar os seguidores de Jesus, eles então trazem o cego para um interrogatório. Ele fala a mesma coisa que Jesus havia curado. Eles continuam sem acreditar. Então decidem chamar o pai dele. Esse é teu filho que nasceu cego? O pai diz: olha, é meu filho, nosso filho, nasceu cego. Agora, se ele está enxergando, não sabemos como. Interrogue ele mesmo, porque ele pode responder pelos seus atos, pois é de maior. Então, diante daquela realidade, nós percebemos que Jesus transforma a vida deste homem. É o encontro do cego, o encontro e o desencontro. O encontro de Jesus, que vem à procura de cada um de nós, e o desencontro das autoridades judaicas, que não reconhecem Jesus. Meus irmãos, a primeira coisa a saber: bendita a cegueira que fez esse homem conhecer Jesus. Nós podemos dizer atualmente: bendito seja esse vírus que tem feito muitas pessoas a conhecer Jesus. Nesse tempo, muitas pessoas estão dobrando o joelho, voltando à oração, entendendo que a nossa vida ela só tem sentido com uma pessoa, Jesus de Nazaré. Ele transforma a nossa vida e aqui está o centro de tudo. Mais importante do que ter saúde
é ter Jesus. Ele é quem faz a nossa vida ter sentido. Ele dá sentido à nossa vida. Por isso, muitas pessoas precisam agora, nesse tempo, conhecer Jesus. Porque diante dessa situação, ninguém sabe quem será afetado e as consequências que esse vírus terá na vida de muitas pessoas. Por isso, se volta para o Senhor. Ele faz a nossa vida ter realmente o grande sentido. Ele é o enviado do Pai. E a nossa fé em Jesus é o que tem de mais importante nesse momento. A figura do cego de nascença no Evangelho de São João é o sentido mais pleno que nós devemos ter do modelo de discípulo. O modelo do discípulo de todo o Evangelho de São João é o cego de nascença. Por quê? Porque ele primeiro recebeu a graça de ser curado e depois acreditou. Quando Jesus o encontra, depois que ele foi expulso da comunidade, Jesus diz, conversando com ele, Jesus se apresenta para ele. Ele disse, acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele, quem é, Senhor, para que eu creia? E Jesus disse, tu estás diante dele. E ele disse, eu creio. E prostrou-se e adorou. O grande sentido da vida está aí, em se prostrar e reconhecer Jesus como o centro da nossa vida. Por isso vamos orar e pedir a Jesus que nos dê a fé deste cego de nascença, que recebeu esta cura, e também nós, que precisamos tanto da cura de Deus. A cura espiritual, porque agora não é somente o vírus. A partir desta semana surgirão problemas de ansiedade, problemas de depressão e outras situações que só Deus pode preencher. Meus queridos irmãos e irmãs, precisamos estar unidos com Maria, que acompanhou Jesus na sua via sacra, mas com os olhos fixos naquele que ressuscitou, na certeza que Jesus Cristo de fato está vivo. Nós somos convidados agora a experimentarmos este amor de Deus que é Pai, com a ternura de uma mãe que cuida de um filho. Deus cuida de você. Saiba, você não está desamparado. Deus está do seu lado. E receba agora essa cura de Deus, essa bênção de Deus, essa proteção do Senhor, que quer mudar a sua vida e a sua história. Oremos. Ó Deus, luz de todo ser humano, que vem a este mundo, iluminai nossos corações com o esplendor da vossa graça, para pensarmos sempre o que vos agrada e amar-vos de todo o coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Um grande abraço para você, convido você a levantar a cabeça. É tempo de ficar em casa e obedecer a palavra de Deus. Veja, quando Noé anunciou que todos deveriam entrar na barca, houve quem desobedeceu. E aqueles que desobedeceram, pereceram. Não desobedeça agora. A orientação da igreja, a orientação dos órgãos governamentais é: fique em casa. Ore, faça da sua casa o seu templo e Deus renova a sua fé. Receba agora a bênção de Deus, que abençoa você, o seu coração, que dá a você a coragem do cego, que não teve medo de testemunhar, a coragem de dizer: Deus está comigo, e te erguer novamente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.